Buenos Estou... Eu vi, tá me querendo. Tu me deu transação. Ó, tu saber, também, eu só copiei as frases da Nossa Senhorita Sassá. Eu copiei de tudo, eu copiei. Aí eu coloquei lá só pra fingir. Aí eu tô ganhando muitos obrigados. Eu também coloquei atrasado, então é normal uma pessoa colocar atrasado. Mas me perdoa, Sassá, pra eu não ficar copiando. Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tudo bem com vocês? Tô com muito Beleza, tranquilo. Como é que vocês estão aí, rapazes e moças? Também. Pronto. Recebi as mensagens de feliz Dia dos Professores aí de vocês. Muito obrigado para quem enviou e muito obrigado para quem não enviou também. Muito obrigado para todo mundo. Thank you so much. E até vou colocar um... Olha só, eu preciso da ajuda de vocês para que vocês me digam que página que a gente vai ler hoje e quem vão ser os leitores. Vocês lembram? Eu não lembro porque eu só anotei a minha página e a minha página eu li a aula passada, então eu não lembro. Eita, alguém leu as outras páginas? Alguém anotou? Vou perguntar aí, hein? Porque eu acho que tem uma pessoa que anotou o nome dos outros colegas também. Professor, eu acho que sou eu não tenho certeza não. Bom dia. Entendi. Poxa, onde é que eu tô, meu Deus? Aqui. Vou tentar pegar meu livro ali para ver quem são os nomes, então, pode ser? Tá bom. Espere um pouquinho. Tainá, você sabe que página eles pararam na aula passada? Eu não lembro não. Eu acho que a página... Deixa eu ver aqui. As pessoas que vão ler é 284, 285 e 286. Atividade Noteboy. Olha só, a 282, 283, que é a atividade 6, a gente pediu para vocês fazerem ou não ainda? Confiram aí. Se não tiver feito, não tem problema, a gente vê depois. A Tainá já leu sobre os reinos germânicos, aí depois a Tainá tinha uma atividade que tem um caça-palavras, que tem um quadrinho com texto azul. Isso foi passado para vocês na aula passada? Não. Não, né? Então não tem problema. Vamos lá, depois a gente fala. Repete aí. Eu só coloquei aleatoriamente. Fala de novo o que você falou. Se foi passado a vocês as atividades da página 282 e 283. Não. Não, né? Não. Então tá, não tem problema. A gente vai fazer a leitura hoje, mas aí a gente vai passar essas atividades para casa aí no final de semana. Mas a gente vê isso depois da leitura, tá? Tá bom. A leitura de agora, olha só, a página 284 é a Samara e a 285 é o Cauã com K. O Cauã Eles estão... ele não tá aqui. não tá.
Oh, Deus. Mas a Camille está? E ela tem microfone que tem como ler o texto para a Sim, gente? Fazer um... essa só militar. Aqui. Professor, mas eu sou a 286. Então, Oxi, é a peraí. última. Não, peraí. Porque pode ser que esteja anotado errado. Eu sou a Não. 286, professor, porque essa página, no dia que eu li, eu falei, professor, que era 286. Ah, Não, não, sim. 286, então, Camila, ó. Aí o 284, Cauã ficou 284, a Samara, 285. Talvez seja no módulo 3, não? Isso, é Não, 284, é a Samara, não é Camille, não. A Camille é 286 mesmo. Aí eu mas eu tenho. sou 286. Sim, Então, agora. mas o que a Aí, gente mas, vai ler agora é 284, não é você agora, não. Tá bom. E a Samara, tem notícias dela? Ela está por aqui com nós? Oi, eu tô aqui, sim, eu tô ela tá aqui, aqui, essa Ah, eu tô pois aqui. bem, rapaz, que legal. Então, olha só, conseguiu abrir aí na página 284? Tem Sim, um desenho de um castelo que tem uns negócios ao lado, parece uns mísseis, não é? Se uhum, você quiser fazer a leitura dessa página aí pra gente, ficaria muito agradecido agora. BD? tá bom. Tá. Império Romano do Oriente. Na parte oriental do Império, também conhecido como Império Bizantino, houve um grande desenvolvimento do comércio, o que contribuiu para o crescimento de diversas cidades, como Antioquia, Alexandria, Niceia e Constantinopla. A cidade do Império Oriente, es- a cidade do Império Oriente. Essa cidade tinha uma ampla rede de construções que serviam aos seus habitantes como teatros, circos, banhos públicos, hipódromos e igrejas. professor. Agora eu vou Oi, ler. diga aí. Ah, tá. Peraí, Deixa só um o instante, Samara. Vê se... Pedro falar. Eu vou sair rapidinho aqui, eu volto, tá bom? Ah, não tem problema. Pode ir, mas vai rapidão, hein? Pode ir, volta, tá bom. Pode continuar, Samara. Tá. Constantinopla. Constantinopla era um dos maiores e mais importantes centros comerciais da Idade Média. A cidade era habitada por pessoas de diferentes origens, como árabes, venézios, genoveses, gregos e romanos. Havia um grande fluxo de pessoas na cidade, pois viajantes de diversas regiões iam a Constantinopla com o objetivo de vender e comprar mercadorias. A localização da cidade era dividida entre a Ásia e a Europa, privilegiada às trocas comerciais, pois pela região passava uma grande parte das rotas de comércios marítimos e terrestres entre dois continentes. Assim, muitos mercadores percorriam essas rotas, trazendo do Oriente produtos como pedras preciosas, sedas, especiarias, porcelanas e levando para lá produtos como prata, chumbo, vinhos, azeites e frutas secas. Muito bom, muito bom. Lembrando, gente, não quer demais lembrar que esse capítulo ele tem como título Da Antiguidade à Idade Média. Então, o que nós vamos estudar nele são as cidades antigas, como elas funcionavam, né? Como elas tinham rotas comerciais, se elas eram ligadas umas nas outras, quais eram as maiores, quais eram as menores, e como essa relação com essas cidades se deu e como, olha só, no final desse capítulo a gente vai desembocar lá na Idade Média, que a gente vai ver como que essas cidades que eram super populosas, elas acabam se fragmentando, se dividindo, né? Em outras pequenos, Cheguei. não cidades, mas pequenos reinos, que aí vai dar origem ao sistema feudal da Idade Média. Então, Constantinopla é a principal cidade do Império Romano do Oriente.
O Império Romano do Ocidente, a principal cidade é Roma mesmo. Então, a gente precisa saber por quê. Porque vai ser conflitos entre essas cidades, né, e esses povos, misturando com povos bárbaros que são lá de outros lugares, que tentam vir invadir Constantinopla e Roma também, que vai gerar um clima em que vai desembocar na Idade Média. Isso é só dando uma indicação, mas a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Então, Constantinopla era a maior cidade do Império Romano do Oriente, era a capital, inclusive, por isso que ela tem esses monumentos muito grandes, esses castelos, né? A imagem demonstra muito para a gente. Imagina que isso aí não deve ser pequeno, que tinha muitas o quê? Igrejas, né? Hipódromos, existia sistemas públicos de várias coisas, né? Ele coloca aqui os banhos públicos, né? Que é como se fosse uma piscina para todos, teatros, né? Então era uma cidade bem estruturada que tinha, em certo sentido, um comércio muito forte. Por quê? Porque ela se localizava numa região muito privilegiada, que era o quê? Que era a divisa entre a Europa e o Oriente. E o Oriente era o lugar onde existiam as maiores, como eu posso dizer, né? O maior comércio do mundo naquela época, né? Que vinha ali da China, que vinha ali do Japão, que vinha ali de vários outros povos que moravam no Oriente. Eles eram muito comerciantes, né? Se a gente for lembrar, vamos lá, a Índia, ela fica também no Oriente. E se a gente resgatar em nossa memória, o Brasil foi descoberto e começado o processo de colonização brasileiro com os portugueses tentando ir para a Ásia, né? Tentando ir para a Índia. Então tem toda uma relação com essa parte do comércio. Vamos lá, essa imagem que se vocês estiverem observando aí na página 284 é a Basílica de Santa Sofia, construída onde? No século VI, lá em Constantinopla. Constantinopla, hoje em dia, é um país que a gente chama de Turquia. Constantinopla fica na Turquia. Na verdade, Constantinopla não existe mais, ela já existiu há muito tempo atrás, né? Século VI, por aí. Hoje em dia, nós chamamos de Turquia. Todos conseguiram entender essa passagem aí que a Samara leu e essa questão? Sim. Tranquilo, né? O Cauã, ele não está ainda ou ele chegou? Alguém pode Eu acho que ele conferir? não tá. Não está Ele não ainda. está. Se for com o César, ele Olha chegou, só, mas se não for, então não, ninguém. entendi, foi nada. Ele chegou então? Não, quem chegou foi a Calcés. Ah, É, sim, o o que chegou Cauã foi o César. O Carl outro é o César. Cauã com K. Então, É, ele olha não só. chegou, não. A página 285, vamos fazer uma proposta. Alguém quer ler, principalmente a Samara, que já havia vindo lendo, ou outra Qual pessoa? que? O Pedro Paulo, ele se candidatou a ler. Vamos deixar, então, Pedro Paulo ler as influências culturais e a Samara ler a arte bizantina, pode ser? Pode. Então tá, vamos. Vai lá, João Pedro. Não, João Pedro, Pedro Paulo, rapaz. Tá. Influências culturais. Além de privilegiar as trocas comerciais, a localização geográfica do Império Romano do Oriente favoreceu um extenso intercâmbio cultural com outras regiões. Como bizantinos foram implantes influenciados pela cultura greco-romana. Peça chinesa, o ensino das crianças de família
de elite, por exemplo, tinha como base principalmente autores clássicos gregos. Além disso, eles herdaram dos gregos o idioma adotado oficialmente no século VII ou XVII, dos romanos. Os bizantinos herdaram a organização do Estado e a maneira como as cidades eram estruturadas, tendo como inspiração a cidade de Roma. Das civilizações orientais, os bizantinos herdaram o uso da seda, o apreço pela decoração e influência na arte em geral, na espécie a arquitetura. Pronto. Muito bom. Essa parte aí que o Pedro Paulo leu, ela é muito interessante para nós, que ela continua a explicação sobre a cidade de Constantinopla. E aí são consequências, né, culturais desse processo ou dessa localização geográfica de todo esse processo comercial que havia nessa cidade. O Constantinopla era professor uma travou para cidade. vocês também? Não. Tá travando, será? Pode continuar, tá todo mundo conseguindo ouvir? Qualquer coisa eu saio e entro de novo para ver se melhora. Eu tô ouvindo direito. Eu tô escutando, eu tô escutando. Eu tô ouvindo normal. Eu tô escutando, eu tô É a escutando. internet dela que tá oscilando. Ah, pode ser, porque quando a internet dá uma tropeçada, aí dá uma tropeçada aqui também. Vamos tentar então continuar aqui o procedimento. Constantinopla era uma cidade que a gente costuma chamar hoje em dia de cosmopolita. Se vocês não sabiam o que é, eu direi agora. Cosmopolita é uma cidade que mora pessoas que são de várias outras cidades diferentes e que também, além de morarem outras pessoas de outras cidades diferentes, ela sempre está recebendo pessoas de outros países, de outras regiões. E isso influencia muito na própria cultura que existe dentro daquela cidade, né? Porque existem vários povos de várias culturas diferentes que frequentam a cidade. Então existe uma troca muito grande entre as culturas desses povos que frequentam a cidade determinada. Constantinopla era um exemplo disso, né? Então, o que o texto vem falar na parte da cultura é que existiam várias influências para o pessoal de Constantinopla. Influências dos bizantinos, influência dos persas, dos chineses, influência dos gregos romanos, né? Influência de todos esses povos que comercializavam lá em Constantinopla. Aqui também diz que os romanos herdaram a organização do Estado e a maneira com que as cidades eram estruturadas. E eles tinham Roma, que é a cidade, né, do Império Romano, só que do Ocidente, como modelo. Então, os asiáticos usavam a cidade de Roma como modelo de organização social. Então, ela era, olha só, a palavra que a gente tem que lembrar quando a gente vai falar de Constantinopla é a palavra cosmopolita, que é isso, é uma cidade que existe várias culturas dentro dela, culturas de povos distintos, né? Vamos então continuar aí com a Samara na arte bizantina. Grande parte do que conhecemos atualmente sobre a arte bizantina está relacionada à temática religiosa. Diversas manifestações artísticas produzidas no Império Bizantino, como esculturas, pinturas, mosaicos, iluminuras, construções
arquitetônicas e produções literárias refletiam a influência da religiosidade cristã. A exaltação de seus imperadores também era frequente e expressa na arte bizantina, apresentando-os como mediadores entre os seres humanos e Deus. Tanto os líderes da igreja como do Estado costumavam financiar diversos artistas para que eles promovessem suas imagens por meio da arte. Assim como os demais aspectos da cultura, a arte bizantina foi influenciada por diversas civilizações ocidentais e orientais. Em termos de originalidade, a arquitetura foi um dos destaques da arte bizantina. Suas construções costumavam ter linhas curvas e incluíam grandes cúpulas. Pessoas, Oi, Ok. Oi. pronto, rapaz. Eu tava aqui falando com o microfone desligado. Então, olha só, nós conseguimos identificar aí com a leitura da Samara que, olha só, Constantinopla era uma cidade que ficava na fronteira entre a Ásia e a Europa. E era uma cidade que tinha muito comércio, né? Por causa principalmente dessa localização, região entre a Ásia e a Europa. Mas também era uma cidade que tinha, por esse motivo, várias influências culturais, como a gente viu, influências culturais dos bizantinos, influência cultural dos chineses, dos persas, né? E aí, dentro dessa influência cultural, se desenvolvem vários processos que a gente chama de processos artísticos, né? Que ficou conhecido como a arte bizantina. E aí, a arte bizantina, ela tem alguns eixos de temas, né? Ela não era colocada a qualquer tema, não era um tema livre. Então, os principais produções da arte bizantina eram, olha só, esculturas, pinturas, mosaicos, iluminuras, construções arquitetônicas e produções literárias, que tudo isso tinha a referência principal à religiosidade cristã, né? Eles eram fortemente influenciados pelos cristãos, igual nós, né? Também eles faziam esculturas e coisas do tipo para poder reverenciar os imperadores, os governantes, né? Então, eles se colocavam, né, dentro dessas expressões artísticas, os imperadores, eles eram lembrados sempre que era eles que eram os mediadores da vontade de Deus, né? Então, tudo que os imperadores faziam era necessariamente a vontade de Deus. Essa era a crença deles, né? né? Nossa crença hoje pode ser um pouco diferente. E aí, olha só o que interessante. A arte bizantina, ela influencia nossa cultura e nosso estilo artístico até hoje, né? Quando a gente entra aí dentro de uma igreja, ou a gente consegue perceber que existe uma arquitetura diferente do prédio, mas também existem muitas artes dentro da própria igreja, né? Existem igrejas que funcionam apenas como museu hoje em dia. E isso
existem várias influências dos bizantinos na nossa cultura. Então, podemos destacar, o livro traz para a gente também que a arquitetura é um dos grandes destaques da arte bizantina. Se a gente conseguir dar uma voltada na parte anterior, a gente vai ver que existe essa basílica, parece mais um castelo, mas é uma igreja, e ela tem uma arquitetura muito específica, né? Que é aqueles tetos redondos, né? Tudo muito redondo, e também tem esses pilares em volta, né? Que eles parecem daqueles castelos medievais mesmo. Na arte bizantina, eles trazem um mosaico para a gente ver. Vocês sabem quem são essas pessoas que estão representadas nesse mosaico? Professor, O eu tô perdido. imperador Justínio. Como é que lê esse nome? Justiniano, a Santa Sofia, Maria e Jesus. Isso, para quem estava perdido, a gente está bem no finalzinho da página 285, tá? A gente está dando uma analisada, vendo essa gravura, né? Esse mosaico. Esse mosaico é do século X, que é o século X. A gente vai ver que o século X ele já é Idade Média. Se eu não me engano, a gente já viu atrás que existia a Alta Idade Média, a Baixa Idade Média, existia os anos que diz que quem é quem, né? A gente já viu, não já não? Já viu sim. Eu estou só tentando relembrar. Oxe, Benébias. A Camille está por aí, que agora é a hora dela fazer a leitura. Posso Ela começar? está. Pois bem, se você quiser começar, pode ficar à vontade. Direito romano. O conjunto de leis que deu origem ao direito romano começou a ser desenvolvido no século V a.C., por submeter todos os habitantes dos territórios dominados a um mesmo conjunto de leis. O direito romano contribuiu para manter a unificação do vasto Império Romano, além de facilitar a administração do Estado. Para melhor organizar as leis que regiam o Império Romano do Oriente, o imperador Justiniano promoveu uma compilação de todas as leis romanas existentes até o então único documento, o Corpo do Direito Civil. Além disso, novas leis foram criadas e incluídas nesse documento, aprimorando o sistema jurídico do Império. Ao longo dos anos, o Corpo do Direito Civil influenciou a criação do Código de Leis de diversos países, incluindo o Brasil, tornando-se uma das bases do direito moderno. Entre as principais características do direito moderno que foram herdadas do Corpo do Direito Civil, destaca-se a universalidade do direito romano, o que significa suas leis podiam facilmente ser aplicadas em diferentes casos, em diversas regiões. A prática de interpretar a lei de acordo com cada caso julgado garantia mais flexibilidade às decisões tomadas nos tribunais. Além disso, houve a redução da quantidade de leis, bem como o direcionamento dos assuntos relevantes. A formalização das ações judiciais e monopolização da criação e aplicação de leis pelo Estado, centralizado e burocrático, foram outros atributos legados ao direito moderno. Estátua do representado Justina, deusa romana da justiça.
Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Então, essa é uma das partes mais importantes desse capítulo. Por quê? O direito romano, ele é o direito que dá base e cria os princípios do direito atual, sistema de leis que nós somos submetidos, como tratar os conflitos, né? E também vários elementos da compreensão que a gente tem de como viver em sociedade a partir de algumas leis. E essas leis, elas têm uma história e têm um lugar de onde elas vêm, e é de Roma, a partir do direito romano. Eles são a primeira sociedade que a gente conhece e se inspira, que cria um sistema de leis que embasa o funcionamento da sociedade. E existem vários princípios, né? Principalmente o corpo do direito civil, que é uma tábula com algumas leis gerais que embasam o funcionamento do direito da nossa sociedade. Beleza? Lembremos que essa estátua da justiça ela tem nome, né? Que é a Justinha, que ela é a que segura a balança da justiça e a espada também que simboliza, né, a questão da punição para quem descumprisse a lei. Dá para entender tranquilamente isso? Eu acho que não é algo tão difícil, né? Não, dá para entender tranquilamente. Beleza. Olha só, agora eu peço que a gente gaste aí pelo menos uns de 10 a 15 minutos respondendo a página 287. Virem aí, que vocês vão ver. E aí vai ter umas questões sobre o direito civil e sobre a cultura e a arte bizantina que a gente já leu hoje. Beleza. Beleza, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, mas antes de vocês saírem para ir para o intervalo, eu volto, beleza? Para a gente falar. Tá, qual é a página mesmo? Oi, Qual é a página mesmo? 287. Tá, beleza, obrigada. Beleza? Todos tentem fazer a 287 nesses próximos 15 minutinhos que faltam de aula. Até mais, logo mais eu volto para falar com vocês. Está bem.
Galera, Oi! Professor. Oi. Cara, eu levei um susto. eu também. Eu preciso esperar mais um pouquinho. Fala, David, o que você quer falar? Nada? Tá. Professor, quem já terminou já pode sair? E já ir pra De aula. jeito nenhum, vamos esperar mais um pouquinho só. Só mais um pouquinho, nem vai doer, tá? Ah, beleza, então. Tá tudo bem. Aí eu tô com tão sono que eu mal dormi essa noite, então. Faz o quê? Terminei, professor. Maravilha. Falta 2 minutinhos para acabar nossa aula, então o que a gente vai fazer? Espero que todos tenham conseguido fazer minimamente bem, né? Consultando o livro, consultando a parte que a gente leu. Na Na próxima semana eu próxima vou corrigir. aula, na próxima aula a gente já chega corrigindo, beleza? E aí, quem tiver feito alguma coisa errada ou alguma coisa fora do nosso raciocínio, não tem problema, Tá né? bom. Tá. Eu, O que é isso, meu querido? então, beijos, tchau. Bom Tchau, final de professor. semana. Cuidado Tchau. com o corona. Não Tchau. vão beber demais. Tudo isso para o bem da saúde. Tá bom. Tchau.